Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de casos reais de avarias técnicas. Hoje temos aqui uma Kangoo, só que, Artur, desta vez uma Kangoo um bocadinho diferente. Sim, uma Kangoo um bocadinho diferente. Continua a ser um carro de carga, uma Renault Kangoo, já um comercial bastante conhecido nas nossas estradas portuguesas, um modelo bastante usual de encontrar por aí. Muitas vezes também acaba por ir às oficinas com alguns problemas associados ao motor diesel, que estamos normalmente habituados, seja no filtro de partículas, seja nas velhas questões de carbonização dentro do motor por via das válvulas EGRs. No entanto, o que trouxe esta Kangoo à oficina hoje é aqui um bocadinho diferente. Não tem a ver propriamente com a acumulação de carvão, não tem propriamente a ver com o motor de combustão, mas sim com o motor elétrico neste caso. Ou seja, trata-se de facto de uma Kangoo 100% elétrica, uma Kangoo ZE, neste caso equipada com uma bateria de 33 kW. E motor 5AQ. Sim, e sendo na versão 5AQ, atendendo que nestas gerações destes carros existia duas versões de motorização elétrica, ao fim e ao cabo, apesar da bateria ter a mesma performance, existe dois tipos de máquina elétrica que também têm aqui um bocadinho uma arquitetura diferente. Neste caso, será a versão 5AQ, pese embora existe também versões 5AM. Um bocadinho também as mesmas plataformas que são partilhadas com o Renault Zoe na altura. Portanto, estamos a falar num carro de 2017, partilhava aqui muitos dos seus componentes, seja o inversor, seja a máquina elétrica, também com o Renault Zoe. É aqui um pequeno pormenor, mas para a avaria em si e os testes que nós vamos fazer, tal e qual. Ter aqui Exatamente. Já são testes que também já temos vindo a fazer em outros casos aqui ao longo do tempo, outras gravações. Alguns dos testes que vamos aqui implementar hoje também já fizemos em casos semelhantes de outras viaturas, pese embora o sintoma era o mesmo, mas a causa, a consequência era outra, mas aqui também vamos voltar a repetir os testes para de alguma forma conseguirmos perceber de que maneira é que eu posso testar e aferir se os erros que me estão apresentados na máquina são válidos e condenar, obviamente, o componente correto. Então, passada a constatação da queixa do cliente que efetivamente a viatura não... Neste caso em específico, o carro passava a rede, ou seja, o carro liga e passa a rede, e neste caso em específico nem é por rede, mas aparece um pictograma a dizer Go, ou seja, que efetivamente o carro está pronto para andar. O carro inclusivamente sai de parque e coloca todas as mudanças, seja o parque, seja neutro, seja o drive, seja a marcha atrás. No entanto, não existia aqui nenhuma movimentação do carro. O que levou, então, a começar o diagnóstico, depois de constatar, de facto, a queixa do cliente, a iniciarmos o nosso diagnóstico. E diagnóstico esse, que vamos aqui também partilhar um pouco convosco, a nível de erros, o que é que vai aparecer e a nível do passo a passo, medições que vamos poder fazer para chegar a essa conclusão. Assim sendo, vamos começar com o nosso diagnóstico. Ora, varrimento efetuado, não é? Muito bem, neste ponto já temos aqui a leitura de memória de erros, já temos aqui inclusive as nossas avarias relacionadas com o sistema de alta tensão, não esquecendo, e nesta máquina em causa não é um fator que vai ser comum em todas as máquinas, mas neste caso, e apesar de ter aqui vários erros relacionados em várias unidades, eu vou-me focar naquelas que de facto pertencem ao sistema de alta tensão. E tendo aqui então já erros, neste caso 5 avarias registradas na unidade do EVC e na unidade do PEB também 3 avarias. Deixa-me só, Artur, desculpa Força, lá. creio que EVC e PEB? Exatamente. Na prática, o que é isto? O EVC e o PEB. EVC significa que estamos aqui a falar na unidade que, ao fim e ao cabo, gera a minha máquina elétrica, ou seja, de alguma forma, a supervisão que está a ser feita na máquina elétrica, o motor elétrico, a locomoção elétrica do carro, e o meu módulo PEB, literalmente, o meu inversor, ou seja, quem está a fazer a modulação, a unidade que faz então a conversão de DC para AC para alimentar a minha máquina. Cada módulo, obviamente cada marca também vai ter a sua descrição, a sua nomenclatura distinta, mas também existe aqui a necessidade de começarmos a conviver com estas siglas e saber o que é que elas são e o que é que elas representam no nosso carro.
Assim sendo, duas unidades, ambas inerentes ao sistema de alta tensão, uma que está, ao fim e ao cabo, aqui a supervisionar a nossa máquina elétrica e outra que é o conversor DC-AC, que é responsável por fazer a conversão da minha corrente contínua proveniente da bateria para a minha máquina elétrica, neste caso, as 3 fases alternadas, como em quase praticamente todos os carros assim acontece. A nível de avarias, o que é que vamos ter? Não considerando aqui uma avaria que foi causada por nós, logo aqui à partida na primeira unidade, na EVC, neste caso o sistema de interlock, falha de segurança. José, não sei se queres dar só aqui também um relembrar o que é isto do interlock. Sim, podemos relembrar só o que é o interlock, basicamente. Não nos esquecemos que nos veículos elétricos a componente de segurança está em primeiro lugar. Exatamente. E o interlock serve para isso mesmo, ou seja, no fundo temos uma linha de interligação, no fundo, trazendo quase aqui a tradução à letra, uma linha de interligação que permite unir ou fechar todo o circuito de alta tensão e quando um desses pontos do circuito de alta tensão é violado, por assim dizer, é disparado um erro de interlock, o que significa que nós, ao vermos estes erros em DTC, ou vermos o DTC, não é? Passando aqui a redundância, sabemos que estamos perante uma falha onde o circuito de alta tensão está aberto. E neste caso está aberto porquê? Porque para as medições que nós fizemos, conforme o Artur disse, nós tivemos que, em primeiro lugar, colocar o carro em segurança. Depois voltámos a refazer a ligação novamente, não é? Sim. Já vamos, Pessoal, vamos ver o porquê. Isto já, e pegando um pouco no que o José diz, sim, isto mais uma vez, nós, além do mais, e como temos vindo sempre a passar, não estamos aqui basicamente a dizer qual é o problema do carro, senão, e como já é habitualmente nós vamos dizendo, era basicamente dizer qual era de facto o problema do carro, serve também aqui sempre para relembrar alguns conceitos, mas que não sejam conceitos de segurança. Não esquecendo, para fazer qualquer intervenção, eu devo sempre ter a preocupação de colocar o carro em segurança. Eu não sei qual é o nível de avaria que o carro tem, não esquecendo, tenho aqui também avarias relacionadas com o sistema de isolamento, significa que por alguma falha no meu componente, posso ter de facto alta tensão presente. Então tenho que tomar todas as medidas de segurança, sejam por utilização de equipamentos de proteção, as minhas luvas, ferramentas isoladas, o que for, mas também assumir e executar os procedimentos de colocação em segurança que o fabricante manda para este carro. Não vale a pena aqui estarmos a dizer qual é que é o passo a passo, porque para cada carro vão ser distintos, exatamente. É seguir aquilo que os passos que o fabricante me dá e submeter esses mesmos controlos. Depois de feitas essas operações, sim, há que garantir que estou em segurança, seja por medições de tensão zero. Já aqui foi feito no passado, aqui também não vai acrescentarem muito para os exercícios que queremos hoje, até porque aqui para os exercícios que vamos aqui fazer, implica novamente termos que fazer o rearmar do carro. Não esquecendo uma vez mais, vamos ter que voltar a habilitar o sistema de alta tensão e neste caso eu vou precisar de aceder a este sistema para fazer algumas medições. E já agora também pegando aqui no que o José disse bem, este circuito interlock na prática resume-se o equivalente a um circuito em série que vai percorrer todo o sistema de alta tensão. No entanto, e cabe aqui também informar que em algumas situações, e este caso é uma delas, há determinados pontos no meu circuito de alta tensão que eu consigo aceder a eles e o sistema permanecer ativo, ou seja, dependendo do projeto que é feito carro a carro, como é óbvio, há determinados sistemas em que eu não consigo de forma alguma aceder, seja porque tenho que abrir uma tampa e essa tampa tem um interruptor de pressão, seja porque existe, obriga-me a desligar uma ficha para fazer a desconexão de qualquer componente, mas há casos em específicos que eu tenho livre acesso, literalmente, aos barramentos onde circula a alta tensão. E aí nada me impede de eu estar a sofrer um risco de choque elétrico. Portanto, também há que ter aqui sempre esta noção, segurança acima de tudo, pessoal. Nem de propósito, vamos ver isso mesmo neste carro. Exatamente. Deixa-me só relembrar aqui, já que estamos a falar de interlock, e o Artur referiu, foi uma avaria provocada por nós, essa avaria que nós vemos aí logo a primeira no EVC, interlocks de segurança. Nós passamos essa avaria à frente porque sabemos que fomos nós que a causámos. Exatamente. Não quer dizer que o carro, ao chegar à vossa oficina com esta avaria, vocês passem por cima disto também. Tal e qual. Porque vocês não sabem, ou podem não conhecer o histórico, pode ter vindo de um outro, o carro foi sinistrado, esteve noutra oficina, desligaram, ligaram, não interessa agora aqui o que é que foi feito, mas se já traz um erro de interlock,
uma das primeiras coisas que nós temos que É verificar confirmar, é de facto, efetivamente sim. esse erro de Até interlock. porque esse erro de interlock pode estar na causa do meu carro não trabalhar, ao fim e ao cabo. Tal e qual. Exatamente, sim. Eu, Nada. pelo menos, não conheço nenhum que com erro de Exatamente. interlock Nunca se sabe. faça a ativação. Às vezes coisas chantadas e coisas do género, nunca Em sabemos. passo normal, não conheço. Nunca sabemos. Ou seja, excluindo esse erro, vamos nos resumir aqui a 2 erros que efetivamente podem ser o meu problema, sendo que um deles pode ser uma consequência do outro. Ou seja, significa que eu tenho aqui de facto erros de isolamento e sendo os erros de isolamento obriga-me, e claro que na íntegra, a testar todos os pontos de acesso de alta tensão. Obviamente aqui não vamos fazê-los ponto a ponto, porque também não iria acrescentar que era tempo desnecessário. Vamos basicamente focar-nos nas medições de isolamento onde de facto existe o problema. Mas não significa que sempre que eu tenho um erro de isolamento o meu problema é sempre a bateria, o meu problema não é sempre o motor elétrico, o meu problema não é um cabo. Obriga-me, obviamente, a testar todo o circuito até fazer o despiste, até de facto encontrar qual é o componente que está a condenar e a fazer aqui a falha de isolamento. Portanto, não é uma situação tão linear que eu, na presença de um erro de isolamento, possa assumir logo que é a bateria, ou logo que é o motor, ou logo que é um cabo. Para além disso, continuo a ter aqui erros relacionados com a performance do motor elétrico, ou seja, significa que o motor elétrico, neste caso, não está a gerar a potência que devia, e de facto confirma-se porque o carro assim também o comprova, não se deslocando. No entanto, tenho aqui na minha PEB, que é a unidade responsável por fazer a ativação da minha máquina elétrica, também tenho aqui avarias relacionadas com o módulo do conversor elétrico, ou seja, tenho aqui agora dois tipos de avarias distintas, em que uma das avarias diz-me que tenho falta de isolamento, mas tenho outras avarias que me diz que tenho problemas no acionamento deste motor elétrico. Resta agora aqui perceber, de facto, quem é a causa e quem é que é a consequência. E é um bocadinho por aí que nós vamos tentar explorar aqui perante este vídeo. De qualquer das formas, também só conseguimos perceber se existe, de facto, a falha de performance do inversor, se a máquina fisicamente estiver em condições, não é? Ou seja, seguindo aqui a linha de raciocínio diagnóstico, primeiro que tudo, há que confirmar o isolamento. Tal e qual. Nós estamos aqui a apontar para a máquina pelo motivo que o Artur referiu, mas quem diz para a máquina, para outro componente. Isso é o compressor de ar-condicionado. Tal e qual. Sim. Só depois de nós excluirmos essa componente é que efetivamente aí sim vamos à componente performance do Tal e qual. Até porque, José, se bem te recordas, já foi há um tempinho, mas também passou uma situação do género que também tínhamos, mesmo cenário, mesmo quadro, falhas de isolamento, erros a reportar para a máquina elétrica, foi feito todo este processo e no final realmente aferimos que a máquina elétrica não tinha qualquer problema. Creio que até se forem ver nos vídeos aí presentes vão encontrar de facto o vídeo relacionado com o BMW X5. O quadro de avarias, o quadro de sintomas era relativamente parecido, avarias também de falha de isolamento, avarias também a reportar à máquina elétrica, mas que depois no limite era apenas e só um componente incriminado. Portanto é aqui um bocadinho também, mais uma vez, o repetir destes testes para sabermos de que forma é que podemos despistar e mostrar quase que a simplicidade com que isto pode ser feito. Ok, pessoal? Não esquecendo acima de tudo com o conceito de segurança. Então vamos pegar na avaria de isolamento? Ora, o que é mais fácil para mim pegar aqui? Sim, isolamento, porque ao fim e ao cabo eu tendo avarias de isolamento e havendo uma falha de isolamento no meu circuito vai obviamente incriminar todo o restante circuito, então é esta que eu vou começar por comprovar. Não esquecendo uma vez mais que aqui vamos já direto à máquina elétrica, no entanto isto obriga e obrigou a fazer várias medições componente a componente até chegarmos ao componente que de facto apresenta a anomalia. Exatamente. Sendo assim, vamos começar por fazer a medição da máquina elétrica e fazemos ali também uma chamada de atenção para as tais questões de segurança que ainda há pouco referi. Vamos levantar o nosso carro e preparar aqui os equipamentos para fazer as medições. Vamos a isso então. Muito bem, viatura já levantada e preparada para começar a fazer as medições, não esquecendo uma vez mais, acima de tudo, segurança, e tenho na minha mão então o tal componente que é o interlock, que é este dispositivo que na prática, quando desativado e quando removido do carro, vai fazer o aparecimento do tal código de avaria que vimos há pouco, não esquecendo que na própria ficha de shunt da bateria tenho então cá internamente os contactos que me fazem o circuito, que fecham o circuito do interlock. Estando este removido, vou ter então de facto aquelas avarias registadas. Obviamente foi retirado, porque vamos mexer na máquina elétrica, não é o caso, mas é sempre bom mantermos a segurança, até porque eu também, para questões de facilidade de acesso, não vou utilizar as luvas, porque já confirmei que o carro está desativado, não tenho qualquer nível de tensão aqui presente, portanto estou em segurança para fazer a medição. Obviamente vou trabalhar aqui com o megomímetro, mas também não vou colocar as mãos nas superfícies onde vou fazer o teste, apenas só fazer as ligações e carregar no teste e observar os valores medidos. Portanto, para já também não existe aqui o critério de utilização de equipamento de segurança, pese embora é sempre uma boa prática fazê-lo.
Ora, como falado há pouco, e tenho aqui na minha mão a tal tampa que dá o acesso às ligações internas da máquina elétrica, não esquecendo que esta tampa, nesta máquina em específico, 5AQ vem colocada aqui em baixo, significa que para eu fazer a remoção desta tampa e aceder às ligações elétricas, tenho que não só remover todos os parafusos que estão em torno a segurar a chapa e destacar a mesma. No entanto, não existe nenhum tipo de sistema interlock, nem tampouco um interruptor de pressão a fazer aqui um processo de segurança suplementar para eu, quando vou retirar esta tampa, correr o risco de estar a mexer num dispositivo em tensão. Ou seja, resumidamente, eu tenho a possibilidade de destacar esta tampa do veículo com o sistema armado e a funcionar e não há nenhum componente de segurança que me previna tomar um choque neste ponto em específico do carro. Removendo a tampa, temos então acesso, e não esquecendo uma vez mais, eu estou a tocar nos cabos porque de facto o circuito já está desativado, tenho aqui então 4 cabos. O porquê de 4 cabos vai ter em específico nesta máquina elétrica, vai ter uma arquitetura que necessita de 4 cabos, mas também não vamos estar aqui hoje a falar em grande pormenor nesse motivo. Significa na prática que eu vou ter fazer não 3 medições, mas sim agora 4 medições. Para fazê-las, o que é que eu tenho que fazer? Só e apenas conectar a minha ponta do megahmímetro a uma das fases, outra ponta à carcaça, ao chassi do meu motor elétrico, vamos lhe dizer, motor elétrico este que está situado nesta posição, e fazer os respectivos ajustes no meu megahmímetro. Ajustes este que passam por selecionar uma gama de tensão mais adequada ao valor que a máquina elétrica trabalha, sendo uma bateria deste que consegue fornecer perto de 400 volts, as minhas medições não serão a 250, mas sim a 500. E feito esse procedimento, vou então fazer o teste. Todos os valores que eu espero encontrar são à volta de 100 megaohms para cima. Neste caso em específico, já temos aqui um valor que não está de acordo com o que é esperado. Estamos a falar aqui em essencialmente 7 megaohms, o que comprova que de facto há uma anomalia neste ponto para já, nesta fase da máquina elétrica. Conhecendo a arquitetura da máquina elétrica, se tenho um curto-circuito ou se tenho um fraco isolamento numa das fases, inerentemente vai-me afetar todas as restantes fases. Ainda assim, não é pelo tempo que demora a fazer e vamos fazer exatamente o mesmo processo, mas agora na segunda fase, e elas estão numeradas por U, V e W, agora vamos fazer a medição na fase V. Exatamente o mesmo teste e também o mesmo resultado. O que significa e comprova que, de facto, existe uma anomalia elétrica de isolamento dentro da minha máquina, máquina elétrica do carro, desculpem a redundância, mas temos que utilizar muitas vezes a mesma palavra. Por último, ver a minha fase W, mais uma vez o mesmo teste e o resultado será, obviamente, o mesmo. Os mesmos 500 volts, 8 megaohms, o que me dá, sem sombra de dúvida, que esta máquina elétrica tem uma resistência de isolamento extremamente baixa e daí os meus erros que estão registados de falhas de isolamento. Resta-me o quarto cabo, posso também fazer o mesmo ao quarto cabo e o mesmo resultado obtido. Regra geral, se obtemos numa das fases um valor muito baixo de isolamento, por si só já dita a anomalia do componente, mas essa medição vai-se também repetir em todas as fases que o motor elétrico contém. Processo simples, medição simples de fazer, quase que como fazer uma medição com o multímetro, não levanta aqui grande questão, não tem propriamente nenhuma complexidade de executar. No entanto, resta-nos ainda relembrar que tínhamos também associados no nosso carro avarias relacionadas com o próprio inversor, ou seja, a minha PEB. O que é que se trata da PEB? É de facto o ondulador, se podemos chamar assim, é o componente que vai de facto fazer as 3 fases para a ativação da minha máquina elétrica. Não esquecendo que eu posso ter uma consequência em que uma falha de isolamento da minha máquina elétrica ditou o mau funcionamento ou porventura um mau funcionamento da minha PEB que acabou por condenar a minha máquina elétrica. Para isso, um teste que podemos fazê-lo, e aqui é preciso ter alguma atenção e noção daquilo que vamos fazer, porque para fazer este teste eu vou precisar de voltar a fazer o rearmar do carro, portanto eu vou tirar o carro de segurança, voltar a fazer a ativação do sistema de alta tensão e colocar o motor em funcionamento. Para quê? Porque quero ir ver, não agora nos cabos que vão à minha máquina elétrica, mas nas saídas do meu inversor, se obtenho as tais 3 valores de sinal sinusoidal que vão fazer a ativação
da minha máquina elétrica. Para isso, e mais uma vez, e volto a repetir, carro ligado, fora de segurança, e agora é todo um cuidado necessário para fazer estas verificações. Vamos fazer as ligações e já voltamos aqui novamente para o nosso osciloscópio. Bom, ligações já quase concluídas. Falta-nos fazer aqui a conexão do nosso cabo de massa. Não esquecem de uma vez mais que vamos trabalhar com 3 fases. E pessoal, chamo uma vez mais a atenção, estas medições carecem de o carro estar fora de segurança, ou seja, o carro está com a ficha interlock conectada, todo o sistema de alta tensão neste momento vai estar armado. Porque o teste que eu vou fazer de seguida implica que eu ligo o carro, que o carro passe a ready e que eu simulo a ativação que o inversor vai fazer para a máquina elétrica. 3 cabos, 3 fases, espero receber e encontrar 3 sinais modulados para fazer a ativação do meu motor elétrico. Resta-nos então agora baixar o carro, fazer a respectiva ligar de ignição e ligar do veículo e comprovarmos no nosso osciloscópio quais são as formas de onda, para despistar se de facto aquele erro que eu tinha de falha do inversor é válido ou se é uma consequência ditada pela falha da máquina elétrica. Vamos baixar o carro e olhar para as nossas medições recolhidas. Então, estamos neste momento em posição de fazer aqui a captura do sinal do inversor e aquilo que eu vou pedir para o Artur fazer, que está dentro da viatura, é acelerar aí algumas vezes. Nós recolhemos aqui o sinal. Okay. Sinal recolhido, vamos passar então à análise do mesmo. Então, Artur, deixa-me adivinhar, aceleraste 4 vezes? Sim, exatamente, ou seja, na prática coloquei o motor em funcionamento e fiz aqui o representar, ou seja, o equivalente a acelerar 4 vezes. Obviamente o motor elétrico não tem qualquer resposta, porque também está desconectado, mas nas suas respectivas ligações temos então o nosso osciloscópio a recolher os 3 sinais de ativação das 3 fases. 4 acelerações aqui, neste caso 3 canais a recolher, sendo canal A, canal B e canal C, uma vez mais aqui regulados para 500 volts e conseguimos até perceber que em alguns casos chegámos aqui muito próximo do valor que estava regulado. Não esquecendo também, para fazer esta medição, convém também saberem como é que têm que programar o vosso osciloscópio, assim também quais os dispositivos de proteção que devem utilizar para não danificar o vosso equipamento. Neste caso em específico, tivemos aqui 4 sinais obtidos e aquilo que eu espero encontrar é de facto ter aqui 3 sinais coincidentes. Na prática não vou encontrar aqui um sinal sinusoidal normal, um sinal puro, como estamos habituados a ver, mas na prática serão então 3 sinais modulados em largura, um PWM, se lhe podemos chamar assim, que a unidade da PEB vai enviar para a minha máquina elétrica para simular o equivalente a uma onda sinusoidal. E aquilo que eu espero encontrar, fazendo aqui um pequeno zoom, pode ser aqui nesta onda em particular, não tem. Tenho de facto aqui os três sinais PWM, posso só afastá-los aqui ligeiramente para percebermos 3 sinais direitinhos aqui a modular o sinal da ativação da máquina. Ou seja, com isto eu consigo comprovar que de facto não tenho fases em curto-circuito, ou seja, não tenho qualquer problema em gerar o sinal dentro do meu inversor. Os 3 fases estão a chegar com o sinal correto à minha máquina elétrica, ambas todas com o mesmo valor de amplitude, portanto não tenho aqui uma fase que eventualmente possa ter um valor de resistência alterado e que por si só estivesse a fazer com que o motor trabalhasse desequilibrado, assumindo, por exemplo, podíamos ter 2 fases aqui a trabalhar a 400, 500 volts e uma a 100 volts, seria obviamente um problema, ou curto-circuitada à massa ou curto-circuitada entre outra fase. Portanto, não tenho essas anomalias aqui, tenho o meu sinal PWM direitinho, sincronizado nas 3 fases e é aquilo que eu espero obter. Na prática, e resumidamente, o código de avaria, pese embora esteja presente de performance do inversor, no fundo e na prática não se aplica porque é apenas e só um componente incriminado pela avaria principal, que tal como constatámos no início, será então de facto a máquina elétrica. Porque no fundo ele está a fazer a ativação da máquina, correto, mas não está a medir consumo. Ora, exatamente, não medir o consumo, vai ter uma falha de performance. Exatamente. Aliás, no vídeo que referiste há pouco, que podem encontrar aí também pelo nosso canal do YouTube do BMW X5, nós apanhámos a avaria mesmo por recorrendo a este teste. Sim. Que ainda podia ser um teste, eu podia ainda fazer aqui e pegar e depois
obviamente cada caso é um caso, mas neste carro em particular era possível fazer esse teste, se assim eu o quisesse, eu conseguia acionar, ou melhor, fazer a ligação novamente à minha máquina elétrica e não agora por tensão, mas por consumo de corrente, por uma pinça amprimétrica colocada em cada fase e respectivamente medir o consumo que cada fase da máquina elétrica ia estar a debitar do inversor. Para já, esse teste para mim não me ia acrescentar em grande valor, porque eu já tinha à partida encontrado uma anomalia na minha máquina elétrica, apenas quis comprovar se porventura no diagnóstico deste carro se teria que substituir um componente ou 2 componentes. Não esquecem, estamos a falar em componentes que têm um valor relativamente elevado e carece aqui de alguma precisão no diagnóstico. Caso contrário, também estaríamos aqui a apontar para 2 componentes e substituir uma PEB sem ser necessário. É um pouco só por aí, ou seja, também só para conseguirmos mostrar quais são os testes que eu posso fazer e se eu perceber minimamente como é que funciona e como é que é a estrutura que está montada, eu consigo testá-la e aferir se de facto tem problema ou não tem problema. Na situação que tínhamos já no passado, neste mesmo teste, fomos então constatar que tínhamos a ausência de uma fase, neste caso estava uma fase, entre aspas, queimada do nosso inversor, o que também ditava falhas na máquina elétrica. Aqui, pese embora os erros eram muito semelhantes, a consequência era muito parecida, mas a localização da avaria noutro extremo oposto, se lhe podemos chamar assim. José, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa nestas medições? Não, eu acho que está mais do que conclusivo o Sim. teste que uma vez mais, o intuito não é dizer qual é que é o problema sempre do carro, porque de outra maneira também 5 minutos bastariam para vos dar isso. Acima de tudo, acho que o que é mais importante é, acima de tudo, relembrar os conceitos de segurança. Pessoal, muita atenção. Os carros elétricos estão aí, são uma realidade nas nossas oficinas, carros elétricos, carros híbridos. Estamos a falar aqui em sistemas que trabalham a uma tensão nominal de 400 volts. Atenção que já temos alguns veículos no mercado que já trabalham com o dobro desta tensão, portanto já estão a trabalhar a 800 volts. Começa a ser cada vez mais frequente no nosso mercado e são muito menos permissíveis a erros. Se eu até posso desconsiderar a utilização de algum equipamento de segurança neste tipo de equipamentos, neste tipo de tensões, e que ainda assim não é o recomendável, num carro de 800 volts carece precisamente de eu aplicar esses conceitos de segurança, porque estamos a falar num nível de tensão muito mais elevado, os riscos associados às intervenções também são estes duplicados, se lhe podemos chamar assim. Sim, nós não saltamos aqui qualquer fator de segurança, tudo aquilo que nós fizemos, onde vocês não viram a utilização dos equipamentos de proteção individual, mas foram utilizados anteriormente. Sim. Okay? Aqui limitámos apenas e só a mostrar o teste propriamente dito. Acho que não acrescentava aqui muito andarmos aqui a ligar e a desligar componentes com luvas quando nós já tínhamos comprovado a existência. Assim como, e aqui um pouco em off the record, obviamente, mas até a própria utilização do multímetro para comprovar se quando a fazer a conexão dos grampos do osciloscópio, se de facto a tensão era zero, porque não vale o diabo de selas e os acidentes acontecem e carece sempre de fazer essas verificações, acima de tudo, a nossa segurança. Portanto, também um bocadinho por aí e depois também para acrescentar mais algum valor, seja no método de diagnóstico, seja também de como é que estão montadas a arquitetura elétrica de um carro e muitas das vezes a maior dificuldade e um pouco à imagem daquilo que também vai passando aí nas formações, e creio que tu também, José, a maior dificuldade muitas das vezes não é fazer o diagnóstico em si, mas é pegarmos nestes códigos de avaria e esmiuçarmos isto em testes práticos que podemos fazer nos nossos carros. E saber qual deles pegar Tal primeiro, e qual. não é? Estamos habituados a um conceito em que temos 3 ou 4 avarias e vais trocando um medidor de massa de ar e um sensor e uma EGR e o que for, peças relativamente acessíveis, se podemos chamar assim, e vais trocando uma peça até acertar no problema. Normalmente, nestes carros, essa técnica não pode ser aplicada, também devido aos custos que estão associados. Então, também é só aqui um bocadinho mais relembrar conceitos ou, eventualmente, até abrir aqui um bocadinho a curiosidade de perceberem um pouco mais nesta matéria e dar-vos também a oportunidade, se for o caso, juntamente connosco, também frequentarem essas formações e aprenderem um pouco mais sobre este tema. Como eu costumo dizer, as avarias nos elétricos normalmente são 4 dígitos. 4 dígitos e o primeiro não é 1. Pela nossa experiência, o primeiro raramente é número 1. Raramente é número 1. Exatamente. Pessoal, espero que tenham gostado. Sim, Artur, da minha parte, muito obrigado mais uma vez. Pelo teste que disponibilizaste aí ao pessoal. Vou pedir aquilo que vos vou pedindo sempre, subscrevam o canal, vão ficando aí atentos às nossas redes sociais também para as novidades que a gente vai aí disponibilizando, quer a nível de formações, quer a nível de conteúdo no YouTube como este que nós aqui temos. No nosso curso de híbridos elétricos, focamos muito aqui estes aspectos, estes tipos de testes e tudo mais, embora possamos não apanhar, claro está, uma avaria em contexto real, ou não, sim. Às vezes já vai estamos calhar. até a apanhar, porque já aconteceu no passado.
onde depois também exploramos muito melhor estes testes, não é? Como é que se faz, como é que não se faz. Já temos apanhado aí malta que acaba por vir às formações, ficou com alguma curiosidade, mas aquilo é assim tão simples de fazer. Malta, calma, conforme o Artur disse, não são aqui 20 ou 30 minutos onde nós estamos completamente à vontade para fazer este teste que nós aqui acabámos de fazer, ok? Nós já estamos à vontade, já o fizemos anteriormente, agora convém que ao aplicarem estas técnicas saibam muito bem o que é que estão a fazer. Okay? Sim, exatamente. Mais uma vez, vão ficando aí atentos, subscrevam o canal, partilhem o vídeo também com colegas vossos a quem possa acrescentar valor aí, tecnicamente no dia-a-dia da oficina. E agradeço mais uma vez aí a vossa visualização. E até ao próximo problema. E até ao próximo problema, tal e qual. Obrigado.